É impossível de acreditar, hoje o Brasil é o país mais poderoso da América do Sul e um dos mais poderosos do mundo, tanto economicamente, militarmente, mas nem sempre foi assim. Eu fiz um vídeo onde falamos sobre argentinos, né, que estavam muito impressionados com a economia do Brasil, porque a economia do Brasil está crescendo e eles estão passando muitas necessidades, lá está mesmo muito, mas muito difícil. Tem a questão também da Venezuela, Chile também já está indo para o mesmo caminho, até também outro país que podemos elementar aqui é a Nicarágua. E naquele vídeo lá, muita gente comentou que aqui no Brasil já teve hiperinflação e que elas viveram mesmo aquela situação quando iam no supermercado para ir comprar, por exemplo, 5 quilos de arroz. Suponhamos que o arroz estava R$ 50. Na hora que a pessoa queria pegar, alguém chegava, trabalhador do supermercado, né, para mudar de preço. Do nada o arroz custava R$ 100. Você ia para casa, voltava no mesmo dia, depois de uma hora, o arroz já estava 150. E nossa, é muito, mas muito assim que não consigo imaginar mesmo como era difícil nessa época, que as pessoas tinham que comprar com todo o dinheiro que tinham, porque por causa da incerteza, né? Não sabia se amanhã o preço ia duplicar ou ia triplicar. Essa que era a dúvida. É muito, mas muito impressionante ver que tudo passou, ainda bem. Agora vamos ver como é que foi esse tempo sombrio aqui. Link do vídeo original estará aqui na descrição. E você também comente, quero saber de vocês mesmo, como é que foi essa experiência. Vou fazer um vídeo lendo vossos relatos. Ultimamente vocês devem ter notado que o Brasil está passando por uma alta nos preços. Gasolina mais cara, arroz, feijão, gás, carne, enfim, tá uma merda. Está uma merda! E se você acha que tá ruim hoje, meus amigos, pergunta pros seus pais, pros seus avós, como era mais ou menos 41 anos atrás. Nosso país sofria com dívidas gigantescas no exterior e uma crise, acredite se quiser, bem pior do que essa atual. Tudo isso durou cerca de 10 anos, mais ou menos. Nossa. A inflação era tanta que crise você de 10 anos. comprava cerca de 10 anos, mais ou menos. A inflação era tanta que você comprava algo de manhã e à tarde o preço já tinha mudado. No vídeo de hoje você vai saber um pouquinho mais sobre a hiperinflação que aconteceu aqui no Brasil na década de 80. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Fico sim. Link do canal Não Adivinho estará aqui na descrição. Primeiramente a gente precisa saber o que é inflação. Basicamente falando, até de forma um pouco leiga talvez, a inflação é quando o preço das coisas começa a subir descontroladamente, a moeda começa a se desvalorizar, seja por conta da demanda, né, ou seja, um aumento na procura de tal produto, ou por conta dos custos de produção que encarece lá o produto que você vai comprar, ou quando a economia do país vai mal das pernas, o governo acaba imprimindo dinheiro por alguma estratégia econômica e a moeda passa a valer menos, e isso é claro que acaba corroendo o poder de compra do brasileiro. Bom, na prática, R$ 100 que antes você ia no supermercado e enchia o carrinho, hoje você mal enche 3 sacolas. Pois bem, nos anos 80 a inflação foi tão alta que chegou a 6.800% de aumento em um ano. Em alguns meses chegou 6.000%. ter 80% de aumento. Só para você ter ideia, em 2020 o Brasil teve um aumento da inflação em torno de 4,5%, o que já é muita coisa. Então você imagina só 80% num único mês. Nossa. Nessa época o negócio foi tão louco que os preços mudavam todos os dias, literalmente. Algumas vezes chegando a mudar várias vezes no mesmo dia. O frenesi, a loucura da galera era tanta que as pessoas faziam um estoque de comida, com medo do preço aumentar tanto que no outro dia elas não teriam condições de comprar aquele alimento. Exato. O tio Luiz parece que conta que uma vez ele foi lá comprar carne, tá ligado? Que viu o preço da carne, aí voltou lá pra pegar dinheiro, voltou, Já não deu pra comprar. teve que comprar bisteca de porco daí. Parada assim, tá Mano, o ligado? negócio Nossa. é uma realidade que a gente não consegue imaginar, porque a gente não viveu isso aí. Exatamente, a gente não consegue imaginar. Já imaginaram a história que contou aqui? Foi pro supermercado, daí viu que acho que viu carne, tinha que levar outro dinheiro para completar, para ele comprar carne, né? Voltou, quando voltou a carne já tinha subido e já nem tinha como pagar, até parece nem dá para imaginar mesmo. Que viveram.
O feijão tem até 7 preços diferentes nos supermercados, dependendo da qualidade do produto. Custa 138 cruzeiros o quilo. Mas comparando o preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%. Nossa! Década de 70. Nos anos 70, o mundo todo passou por uma crise econômica, provocada pelo choque internacional de petróleo, que aconteceu em 1973. E também em 1979, que teve um outro choque do petróleo. Bom, nessa época, o dólar americano tinha sido desvalorizado. 2 anos depois, os países exportadores de petróleo aumentaram 4 vezes o preço do petróleo em apenas 3 meses. Por essa gasolina aqui, ó, aumentou 5 vezes em apenas um mês. E com o aumento do preço do petróleo, tudo fica mais caro. Vocês estão vendo isso na prática nos dias atuais. Né? E para tentar amenizar isso, o governo lançou uma medida de controle cambial. Funcionava da seguinte maneira: a maxi desvalorização da moeda em 30%. Ou seja, desvalorizar o real, na época não era real, né? Desvalorizar a nossa moeda propositalmente. Sendo assim, os produtos brasileiros ficariam mais baratos e aí aumentava a exportação, né? A galera de fora ia vir comprar daqui. É bem parecido com a política econômica implementada pelo ministro da Economia nos dias de hoje. Porém, isso é uma estratégia econômica, mas todo cuidado é pouco, porque pode ser um tiro no pé, caso a produtividade não siga o mesmo ritmo das exportações. A grosso modo falando, o Brasil exporta muito, vende muito e a gente fica com pouco. Exato, e até hoje, não sei se já... Acho que já está caminhando, né, para ser a maior exportadora de alimentos a nível global. O Brasil exporta muito mesmo. Equilíbrio de oferta e demanda. E qual que é o resultado disso? A inflação. A inflação subiu de 55% para 110% o ano. Década de 80. Como vocês viram, nos anos 70 a economia já estava indo mal das pernas. Mas já dizia minha avó, nada está tão ruim que não possa piorar. Coisas ruins se vão para piores poderem vir. Exatamente. Se você acha que hoje está ruim, amanhã pode piorar. Em 1985, o Brasil estava saindo ali da ditadura militar e nessa fase foram construídos diversos projetos grandes, caros, como usinas, rodovias. O país estava crescendo. Mas lembra que eu disse no começo que o Brasil sofreu com muitas dívidas no exterior? Pois bem, o governo não tinha caixa para poder financiar esse monte de projeto. Então o que eles fizeram? Contraíram empréstimos do exterior, o que acabou causando uma dívida que só foi aumentando mais e mais. Tudo isso colaborava ainda mais com a situação caótica que estava vivendo o país. Em 83, o nosso tempo para pagar uma dívida com o México devido a um empréstimo tinha acabado. Com pouco financiamento externo por conta da crise do petróleo, o que o governo fez? Bom, vamos maxi desvalorizar a moeda de novo. A mesma estratégia, né, do governo tentando controlar o mercado na canetada. E lá vai de novo a inflação subir igual a uma montanha russa, de 99,7% para 211%. Nossa, com o Brasil saindo da ditadura, as instituições criadas e reformadas de 88 ainda estavam se estabelecendo. Ninguém sabia exatamente o que fazer, cada presidente prometia uma coisa, cada equipe econômica lançava um plano econômico diferente. Nossa, cada presidente... Mudava muito tempo. Moeda, enfim, nada dava certo. Houve no total 13 planos econômicos e nenhum deles funcionou. Pelo simples fato de que eles não estavam atacando a causa real da inflação. E como o dinheiro se desvaloriza muito rápido, a galera tinha medo de deixar para comprar as coisas depois. Então, lembra que eu falei que o pessoal fazia estoque de comida? Na época, muitas famílias faziam estoques de produtos em casa para escapar dos aumentos. Então, quando o pessoal recebia o dinheiro, já saía para o supermercado para comprar tudo que conseguia, né? Com medo dos preços subirem no outro dia e já não conseguia comprar mais nada. Lógico, né? Foi nessa época, então, que surgiu meio que a tradição de fazer a compra do mês, né? Foi mais ou menos por aí. Entendi. O pessoal ia sempre estar comprando. Hoje em dia, né?
ainda existe. O pessoal hoje em dia até faz compra da semana, né? Até hoje é até difícil, né? Eu lembro que quando a gente era menor, a mãe ia no supermercado com a gente e fazia a compra do mês. Realmente, a gente tirava uns 2 carrinhos e a gente ficava um mês inteiro sem ir no Sim, supermercado. hoje em dia a compra de mês dura 2 semanas só. Por isso fazer compra semanalmente também acho muito bom. Depende de cada pessoa, né? Depende da gestão de cada um. Hoje em dia a galera mais, tipo, da roça, por exemplo, que nem nossas tias lá, que ainda moram tem longe essa do tradição. mercado. Né? Mas a gente que mora perto do supermercado, normalmente uma vez por semana, vai acabando, você vai lá no supermercado rapidinho, vai lá e compra, mais ou menos assim. Enfim, quais foram os principais planos econômicos para tentar barrar a inflação? Foram 4. Plano Cruzado, 1986. Parece o Cris, né? Brooklyn, 1986. Bom, durante o governo Sarney foi criado o Plano Cruzado, que consistia em mudar a moeda de cruzeiro para cruzado, Mudou seguido muitas de um moedas. corte de 3 zeros nas notas, ou seja, valeria mais. Além disso, teve o ajustamento dos salários, a indexação. Moçambique ou seja, também sempre que a teve algo inflação acumulada parecido. do último reajuste chegasse a mais ou menos 20%, o salário da galera teria um aumento de no mínimo 60% da variação acumulada. Teve também o tabelamento e o congelamento de preços, onde o cidadão poderia denunciar o estabelecimento que não estivesse seguindo com os preços que o governo estipulou. No começo, até que deu certo. A inflação Mas não tem chegou como a ser zero sustentável. no mês seguinte desse plano. Mas o congelamento dos preços também pode ser um belo de um tiro no pé. Isso faz com que os lucros dos produtores caírem, né, quase que totalmente, isso quando eles não saíam até no prejuízo. Exatamente. Ou seja, o produtor não pode colocar o preço no seu produto de acordo respeitando a demanda, já que o governo está estipulando um preço. O que ele faz então? Simplesmente ele Para para de vender, não Os tem. grandes não tem empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. O resultado são prateleiras vazias no supermercado. Exatamente. Você tinha dificuldade para encontrar o que comprar, coisa simples, como leite, por exemplo. Foi então que o pessoal resolvia voltar ali a fazer estoques. E para falar sobre prateleiras vazias, tem um vídeo que eu fiz com uma amiga minha. Ela é angolana, estuda em Cuba. Então é só vocês clicarem aqui no card, ou na descrição, a gente comparou o supermercado do Brasil e o supermercado de Cuba. Vocês verão como lá carne, 1 quilograma, carne $200 em Cuba, 1 quilograma, $200. E outro recado também, vai estar aqui na descrição o meu canal de economia. Se vocês gostam de economia, cliquem lá, porque a gente vai aprender. Vou falar de muitas coisas lá. Sou muito apaixonado por economia. Se você é também, lá é sua casa. Link aqui na descrição. Mais estoques de produto. Hoje ainda existe, eu acho, talvez esse fantasma, porque quando você fala em alguma crise, a galera já vai lá e compra o quê? Um monte de papel higiênico, né? A gente vê isso nos dias atuais. Né? Pô, tu vai ter um... Já é alerta, já. Não sei o que, a galera vai lá e... Até o próprio coronavírus, lembra? A galera ia lá e tinha aquela... Exatamente, lembro. Lá em Moçambique também foi assim mesmo. Comprar um monte de papel higiênico. Bom, não só Não papel higiênico, né? É isso que ele tá falando. Comida no geral. O estoque de comida também, mas papel higiênico principalmente, né? Então, assim, eu acho que muito vem um pouco desse fantasma, né, da hiperinflação. Enfim, o Plano Cruzado fracassou e foi cancelado no mesmo ano. Plano Bresser, Plano 1987. Bresser, o segundo Bom, ainda plano. no mesmo governo, o ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser, ele apresentou esse novo plano. Entre as medidas, tinha também o congelamento de salário e preço, porém tinha uma duração, era limitado a 90 dias, além da fixação das tarifas do setor público, como energia elétrica e telefonia. Ou seja, canetada e mais canetada para controlar o preço das coisas. Não tem como. Dia tem uma merda. Bom, e diferente de antes, o reajuste mensal era feito levando em conta a inflação dos últimos 3 meses. E a equipe econômica sempre tentando manter a valorização da moeda em baixa para não prejudicar ali as exportações. Bom, como no plano passado, no começo esse até que começou a dar bom também, no comecinho ali. Mas era tudo muito frágil, tudo muito insustentável. E logo que o reajuste dos preços voltou a acontecer, a inflação voltou a subir. E o resultado, o Brasil declarou moratória da dívida externa, que na prática, moratória é quando o Brasil ele fala assim, ó, tô devendo pra você aí, tá, México, tô devendo pra você aí, país tal.
tô meio ruim aqui, dá uma segurada na dívida aí, entendeu? Vou pagar você depois. Devo, não nego, pago quando puder. Pago quando puder. Cadê o meu dinheiro? Bom, a pressão no governo por conta da perda dos salários, o aumento da inflação, né, que chegou a 14% em dezembro, fez o Bresser, né, o ministro da Fazenda, pedir demissão. Em 1989... Nossa, só para vocês verem como a situação estava difícil, até quem apresentou o plano pediu demissão. Plano Verão ainda, onde finalmente eles iriam focar na causa do problema. Mas em 89 era ano de eleição. Então, para não perder aquele capital político, logo esse plano foi suspenso, né, ou reavaliado, né, e só restou a galera conviver com a inflação mais um pouquinho ali até o próximo plano. Plano Collor. 1990, 1991. Collor. Na primeira eleição pós-regime militar, o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente. Com aquele discurso, com foco no controle da inflação, ele aderiu ali a algumas medidas como a reforma fiscal e o bloqueio da de contas poupanças e contas correntes dos brasileiros. A poupança, o pessoal sempre se refere à poupança, do bloqueio, eles chamam confisco. Isso está errado, porque confisco significa quando você toma alguma coisa de alguém e não devolve. No nosso caso foi um bloqueio, e não foi somente da poupança, foi de todo o dinheiro, o meio circulante. Esse cara é um filho da puta, mano. Esse bloqueio pegou muitos trabalhadores e empresários de surpresa, né? Causou um grande número de desempregados, o pessoal ficou puto, é lógico, imagina você ter seu dinheiro segurado pelo governo. Nossa, muito ruim. Meu pai nessa época empreendia também, alguns clientes dele foram pro espaço e alguns outros se mataram mesmo. Um monte de gente se matou, um monte de gente se matou, foi o maior índice de suicídio. Que loucura essa porra. Porque as pessoas piraram. Nossa. Quanto tempo demorou para os caras devolverem a grana? Eu nunca me devolvi. Na verdade, nunca devolveram direito, foi 1 ano e 8 meses depois. E logo em 1991, o plano Collor foi formulado, né? Nossa, muito ruim. Você já vê que já estava muito mal as coisas. Para comprar coisa era difícil. E pessoas trabalham de forma honesta para depois ter o seu dinheiro congelado. Não. O plano ele teve como medida, de novo, o congelamento do preço e salário. Parece que os caras não aprendem, né? Medidas para o equilíbrio fiscal, entre outras coisas. Enquanto tudo isso acontecia, ainda tinha escândalos de corrupção, né, envolvendo ali pessoas próximas ao presidente. Em seguida, ele foi acusado de tráfico de influência, lavagem e desvio de dinheiro, o que levou ao movimento das pessoas lá, que ficou conhecido como os caras pintadas, que o objetivo dessa galera era o impeachment do presidente. Bom, e antes de ser aprovado, né, esse novo plano, o Collor renunciou ao cargo, isso em dezembro de 1992. Renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Brasília, 29 de dezembro de 1992. Assista a partir desse momento o compromisso de posse do excelentíssimo senhor presidente da República, Dr. Itamar Franco. Aqui no Brasil já teve impeachment, já teve essa renunciação, né, do Collor. Nossa, a situação estava mesmo muito difícil. O bom é que o povo brasileiro sempre vai na rua se manifestar e tal, muito bom. Plano Real, Plano 1994. Real. Agora, e finalmente o Plano Real, que no caso foi ali o 13º plano, e no finalmente qual a gente está até hoje. Em 1994 o presidente era Itamar Franco e o então ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso. Formou-se então uma equipe, né? Eles mudaram de direção, finalmente, né? Eles atacaram ali tem que tocar a problema, ferida. Né? Foi possível ver o controle na inflação, que deu certo. Bom, naquele ano o país já estava vivendo uma situação um pouco mais otimista, né? O PIB tinha fechado no ano anterior com um acréscimo de 5%, as reservas cambiais estavam altas e o governo tinha suspendido o estado de moratória. E aí ele renegociou a sua dívida externa. Sendo assim, o Brasil voltou a ter aquele pouquinho de credibilidade para poder fazer novos empréstimos, novos financiamentos. E foi nessa situação que a equipe lá do Fernando Henrique e tal, eles lançaram um conjunto de reformas, né? Esse plano ele foi dividido em 3 partes, que eram o ajuste fiscal, né, que seria equilibrar os gastos do governo, a desindexação, que era basicamente tirar todos os mecanismos usados para o reajuste de preços, e a âncora
nominal, que seria amarrar os preços a um valor, né? E é nessa parte que o lançamento do real estava envolvido. A maior sacada do Plano Real foi a URV, Unidade Real de Valor, que funcionava mais ou menos assim. É meio difícil de entender, mas a URV era meio que uma moeda de referência, ligada à cotação do dólar no dia anterior. Os preços eram fixos nela, e a URV não mudava o valor, apenas o que valia em relação aos cruzeiros. E isso era atualizado todos os dias. Imagina que você vai no mercado para comprar uma caixa de ovos, ela custa 1 URV. Naquele dia, a cotação da URV daria para mais ou menos 5 cruzeiros, vamos supor. Aí na semana seguinte, você volta no mercado para comprar ovo e a mesma caixa continua com o preço de 1 URV. Mas agora aquilo ali dava 10 cruzeiros. Ou seja, as pessoas ainda usariam os cruzeiros para pagar as coisas, mas tudo estaria precificado em URV dessa forma. As pessoas tinham a impressão ali então que o preço na URV não alterava, apesar de alterar nos cruzeiros. Ah, agora eu entendi! Bom, essa parte ajudou bastante o psicológico da população, pois por mais que o preço no cruzeiro ali mudasse, na URV não acontecia isso. Com os preços parando de subir, a galera começou a ter mais controle dos próprios gastos. Com a hiperinflação, o pessoal não tinha como ter esse controle. Deu tão certo que mesmo sem ser obrigado de forma mais natural possível, os comerciantes controlavam as despesas e a população controlava os gastos. Em URV. Então, no dia 1 de julho de 1994, o real foi oficializado como a nossa querida moeda. Você tem como descobrir o preço desse suco que você me serviu? Está custando 1.200 cruzeiros reais hoje. Quanto ele vai custar em reais? Não tem como descobrir. Não tem, nem imagina? Nem imagina. Quanto deu? 52 centavos de reais. O que você fez? Eu dividi os 1.200 cruzeiros reais pelo valor da URV de hoje. Dá muito trabalho. Nesse dia, R$1 era igual a 2.750 cruzeiros. E logo que lançou a moeda, ela teve a indexação ao dólar, o reajuste, que foi meio que um jeito de estabilizar a parada, né? Esse regime cambial foi até 1999. 1 quilo de açúcar União, você vai pagar aqui 49 centavos. 49 centavos. Budweiser era 49 centavos? Já viu? Esse aqui, recordar é viver, né? Nessa parte 69 centavos. Latinha de Coca-Cola sempre vai bem e você vai pagar aqui 44 centavos na lata. Meu amigo. O dólar era uma referência para o real, né? E as taxas de câmbio sofriam pequenas variações para cima e para baixo, tudo bem controlado, né? Em outubro de 94, o dólar chegou a custar 82 centavos. Sim. Imagina. Mole. Aí é recordar e viver, mesmo. Bom, o real valia mais que o dólar. Parece um sonho distante, né? E é assim que o Brasil conseguiu vencer a hiperinflação. O desequilíbrio fiscal ainda existia, o Plano Real conseguiu controlar por um tempo, mas ajuste fiscal foi só possível com o LRV, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi implantada, né, no segundo mandato do governo seguinte. Fernando Henrique tinha sido reeleito. Bom, e aí, você já conhecia todo esse rolê, né, todo esse processo que o Brasil passou ali para poder vencer a hiperinflação? Não exatamente. Você acha que com a nossa moeda desvalorizando tanto aí nos últimos anos, a hiperinflação é um fantasma que pode voltar a assombrar a gente? Deus me defenderai. Mais uma vez, conhecemos esse outro lado do Brasil, essa parte que, nossa, hoje em dia as coisas estão ficando caras, sim. O cidadão brasileiro consegue notar, todos que estão morando no Brasil, né, conseguem notar que está ficando caro, mas não nada comparável a essa altura aí, né, que estava mesmo muito, mas muito ruim. Que bom que passou, graças ao Plano Real e para as pessoas que estiveram dirigindo o país na altura, tanto o presidente assim como o pessoal que estava conduzindo a economia. Que bom, parabéns para o Brasil. Hoje em dia, vocês sabem como é que estão os países vizinhos daqui do Brasil, muitos países da África. O meu país é exemplo. Ainda vou falar mais sobre o meu país aqui, de forma sobre a economia de lá. Aqui não, no canal que vai estar aqui na descrição. Então vão lá, vocês vão ver logo tudo mesmo, sem nenhum filtro, que a mídia de lá tenta passar para enganar o povo, porque infelizmente o governo também não se esforça em investir na educação, porque isso vai fazer as pessoas perceber que o Estado só piora o país, né? Quando o povo não é aberto
em questão de conhecimento, quando não têm acesso a informações de fora, não estudam profundamente a economia, tanto que a economia mesmo você só aprende fora da escola, a economia de verdade. Então, se você quiser saber mais sobre isso, o link vai estar aqui na descrição do meu canal. E sobre o período da hiperinflação, é uma coisa mesmo que, nossa, não consigo nem imaginando, assim, não consigo me colocar vivendo nessa situação mesmo, porque só quem viveu isso pode tentar explicar assim com palavras, apesar de que, nossa, é muito ruim. Vocês viram que muitos empresários tiveram que fechar suas empresas, preços subindo por dia. Você ia comprar carne, que ontem você viu que, sei lá, 1 quilo estava a 50 reais, de repente já estava a 150 no mesmo dia, dia seguinte já estava a 200, e no mesmo dia, no mesmo mês, mais de 50% de inflação. Uma coisa que foi muito ruim. E aí, comentem aí o que vocês estão achando, como que vocês veem a gerência da economia do Brasil atualmente, se vocês acham que irá subir ou irá descer. Quero saber vossas opiniões e quem viveu esse período de hiperinflação, o quão longe o Brasil está de voltar a viver, né, período de hiperinflação, assim como já se viveu outrora. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, se torne membro por apenas R$2. Link vai estar aqui na descrição. Tem muitas novidades, vídeos antecipados, prioridades a ser respondidos, comentários. Pode fazer pergunta lá, eu vou responder diretamente no grupo do WhatsApp, que basta você pagar sim R$2. É só entrar na aba comunidade, vai estar visível só para membro. O grupo, você vai lá, se torna membro e lá você tem acesso ao grupo do WhatsApp, pode fazer perguntas, eu respondo lá em vídeo, áudio, como você quiser. Até a próxima e fui!